ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, quarta temporada. Agora, novo cenário, novo estúdio aqui na DM-TV. Sempre com entrevistado especial, hoje recebendo aqui conosco Frei Jacó, franciscano, diretor do Centro de Acolhimento, o Poverello, e padrinho, né, da nossa associação UAI. Seja bem-vindo, Frei. Muito obrigado, Alexandra. Muito obrigado mesmo. Bom, Frei, eu acho que para nós começarmos essa nossa prosa de hoje, acho que seria interessante falar um pouquinho das suas atividades lá no Brasil. Para a gente chegar no que o Frei, por que o Frei é o nosso convidado aqui hoje, por que ele está aqui a conversar com a gente nesse momento, é interessante a gente entender um pouquinho esse percurso, essa trajetória dele ainda lá no Brasil. Você já fazia muitas atividades lá, né, Frei? Conta aqui pra gente. Antes de tudo, dizer um pouco a minha origem. Sou do interior de São Paulo, lá do Brasil, do estado de São Paulo. Sou o caçula de 3 filhos, filho da dona Rose e do Sr. Walter. E com 20 anos de idade, então, já na universidade, namorando, apareceu essa proposta aí, que eu posso dizer assim, né, esse chamado de Jesus a seguir a vida religiosa. Foi quando encontrei a Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, que me acolheu no processo de formação inicial, fiz todo o processo e logo de seguida fui trabalhar num hospital, ainda com 21 anos de idade. E porque a nossa fraternidade, nós franciscanos, esse ramo do franciscanismo, ele está voltado muito para a área da saúde. Hospitais, leprosários, comunidades terapêuticas, trabalho com prostituição, com migrantes. É um trabalho lindo, né? Exatamente. Lá no Brasil são 75 serviços. E iniciei lá no interior de São Paulo mesmo, a nossa sede fica em Jaci, também no interior de São Paulo. Fui trabalhar por 5 anos no hospital, lá no Pontal do Paranapanema, é uma grande concentração de assentamentos sem terra, e foi meu primeiro estágio, mas por 5 anos concluí lá. Nesse período também me graduei em gestão, e depois desse momento fui para um grande hospital, em Presidente Prudente. Mas então a sua graduação é em gestão, é mais para a área administrativa, não é exatamente a saúde. Acaba sendo uma administração hospitalar. Eu fiz a saúde depois, especialização. Mas nesse primeiro hospital que eu trabalhei, de 2009 até 2014, foi nesse lugar aí em Porto Primavera, onde eu trabalhei por 5 anos. Depois fui transferido para um grande hospital, um hospital universitário. Lá foi onde eu consegui também me especializar um pouco mais. Lógico, sempre com a componente viver a vida religiosa, uma vida em comunidade, a vida fraterna, viver o nosso carisma, que é repetir o abraço de São Francisco de Assis no irmão leproso de hoje, ou seja, acolher aquele que o mundo rejeita, aquele que ninguém quer. E depois fiquei por 5 anos nesse grande hospital. E lá pude avançar em muitos conhecimentos, a conhecer muitas pessoas, muitas formas de trabalhar, até que a nossa fraternidade foi convidada aqui pelo arcebispo de Braga, então Dom Jorge Ortiga, a assumirmos um projeto aqui de evangelização. Isso em 2018. E começamos então os processos de conhecer Braga, como que seria, como que não seria. Só que nós vimos o seguinte, Alexandra, nós não estamos num lugar apenas para fazer um processo, um trabalho de evangelização, sim, sim, que é muito importante, obviamente, mas também um trabalho sempre voltado para a saúde. Nesse interregno aí, de conhecer Braga, conhecer as possibilidades de fazer um trabalho de evangelização aqui, até porque, por que vir para Braga? Existe um padre português que foi para o Brasil e fez um trabalho extraordinário. É isso que eu ia perguntar, como é que surgiu Braga na sua vida? Exatamente. Esse padre natural de Celurico de Basto, aqui da diocese, e foi para o Brasil na época da implementação da República. Quando ele foi ao Brasil, meio que fugido daqui e tudo mais, por uma série de situações que nós já sabemos, chegou lá, não ficou de braços cruzados, mostrou com o trabalho como que deve ser evangelizar. E lá em Catanduva, na cidade que ele chegou, fez de tudo. Orfanato, escolas, hospitais, universidades. E o nosso fundador, o Frei Francisco Belotti, inspirado pelo Padre Albino, resolve então entrar no seminário, viver a vida religiosa. Faz a sua vida de seminário, é ordenado padre e no primeiro ano de ordenação já constitui a nossa missão de cuidar de pessoas que sofrem exclusões, doentes, drogados, alcoólatras, enfim. E então esse Padre Albino, que é de Braga, foi ordenado em Braga em 1905, foi o grande inspirador da nossa missão. Só que o Padre Albino morreu com virtudes heróicas, com fama de santidade, vamos dizer assim.
E o Dom Jorge e a Arquidiocese faz então um convite para dizer quem é Padre Albino aqui para os bracarenses. Só um minutinho, só para situar os nossos telespectadores, o Dom Jorge, na época, era o arcebispo, né, aqui de Braga. Então foi ele que fez o convite para que você viesse para Braga. Exatamente, fez o convite à nossa fraternidade. Sim. E nos estudos para ver viabilidade para vir para cá, foi quando nós conhecemos os franciscanos de Portugal, a província portuguesa da Ordem Franciscana, na pessoa do saudoso Frei Armindo. E existia uma unidade aqui em Braga, uma unidade de saúde, de cuidados continuados e paliativos, que estava passando por um momento não tão bom. Foi quando ele nos fez uma proposta. Olha, já que vocês, a tua fraternidade, vem a Braga, por que não fazer um estudo do nosso hospital? Para visualizar se vocês podem ou não podem fazer a gestão do mesmo. Foi tudo muito rápido, Alexandra. Foi em torno de 2 meses, nós tivemos que vir cá, conhecer a estrutura, fazer um estudo prévio e apresentar. Foi quando nós viemos já no início de 2019 para Braga. Ou seja, a convite da Arquidiocese, nós viemos, mas também abraçando já essa missão de cuidar da saúde. Como 100% dos nossos trabalhos é envolto da saúde, é envolto de cuidar das pessoas, nós unimos as duas coisas. Um trabalho missionário com o trabalho de cuidar da saúde das pessoas. E assim que nós chegamos a Braga. Perfeito. Então, tem mais ou menos 4 anos. Exatamente. 4 anos que está aqui à frente do hospital. Para quem é aqui de Braga, gente, o Poverello, o Centro de Acolhimento Poverello, fica justamente ali no Montariol, né? É um espaço lindo, maravilhoso, com um trabalho sensacional. Podia falar um pouquinho também, Frei, para a gente, desse trabalho que é desenvolvido ali especificamente no Poverello. Exatamente. A nossa fraternidade tem um componente assim, Alexandra, de não ficarmos apenas na pastoral da saúde, nos nossos hospitais, nas nossas casas. Quando nós chegamos no local, é para fazer a gestão. A gestão no seu sentido pleno. A gestão financeira, a gestão econômica, a gestão administrativa, mas também, obviamente, a gestão de evangelização. E no Poverello, quando nós chegamos, em 2009, foi um processo de transição, ou seja, existia um grupo dos frades aqui de Portugal que fazia a gestão daquela casa. E nesse primeiro ano, foi um momento de fazermos um estudo pormenorizado de como que a casa estava, quais eram suas dívidas, quais eram suas propostas de trabalho. Nós também entendermos como que era o processo de trabalho aqui em Portugal, que é um pouco diferente do Brasil. Como funciona o Ministério da Saúde, a Segurança Social, as pactuações, os protocolos, e assim foi. Terminado esse ano de estudo, apresentamos um relatório muito bem elaborado, muito bem complexo, para essa comunidade, a província portuguesa da Ordem Franciscana. Eles aceitaram, com muito bom grado, essa proposta de gestão e nós assinamos então um protocolo de muitos anos para fazermos a gestão integral do Poverello. E o que é o Poverello? É um centro de acolhimento de cuidados continuados e paliativos. Ele foi inaugurado em 2011, mas começou a funcionar dia 2 de janeiro de 2012. Ou seja, já vão 11 anos aí de funcionamento. É a única unidade de Braga que tem cuidados continuados de longa duração, ou seja, aqueles doentes que podem ficar por muito tempo lá, de média duração e reabilitação, que doentes que ficam de 30 a 90 dias, com uma intensa reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, animação sociocultural, psicologia, serviço social, enfim. É toda uma panóplia de atendimento para que o doente seja reabilitado e volte para a sua casa ou até para um lar, enfim. E um trabalho muito especial também, que é os cuidados paliativos. Ou seja, todo doente que está nos hospitais ou até na sua casa e uma equipe técnica responsável diz que aquele doente não tem mais possibilidade terapêutica, ou seja, já foi feito o seu diagnóstico, já foi feito todo o seu tratamento, agora ele chega num determinado momento, não há mais possibilidade terapêutica, ele vai para nós. E lá fica até o dia que o Nosso Senhor chamar. É assim. Um acompanhamento exatamente. Difícil, né? E nós lidamos com isso diariamente. Diariamente, nós recebemos novos doentes, doentes que cada um na sua etapa de vida, com o seu estágio, e é tentar diariamente levar essa dignidade. Nós trabalhamos com uma ótica assim, Alexandre, dignidade do começo ao fim da vida. Ou seja, até o último suspiro, nós trabalhamos para que as pessoas seja garantida a sua dignidade. Lindo, é um trabalho simplesmente maravilhoso. Ô Frei, e como é que acontece? É pago isso? Isso é pelo SNS, pela Segurança Social? Como é que acontece essa questão? Por exemplo, eu tenho essa situação na minha família.
Em que situação, em que condição que eu posso procurar o Centro de Acolhimento Poverello? Existe a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, a qual o Poverello faz parte dessa rede. Ou seja, todas as nossas camas, seja dos paliativos, da média duração e da longa duração, são disponibilizadas nessa rede, tudo por sistema, no Serviço Nacional de Saúde. Então é único, É um único. cadastro único seria? Um cadastro único, obviamente que nós estamos ligados à RS Norte, aqui para abranger a região norte, e todas as unidades conseguem visualizar a nossa unidade. Existe uma equipe coordenadora local, que é mais próxima de nós, ligada ao Ministério da Saúde, quem faz então todo o referenciamento. O nosso trabalho é disponibilizar a cama. Uma vez disponibilizado, essa rede então que aloca os doentes lá, sim, assim por diante. Respondendo a tua pergunta, você tem um familiar. Ou esse familiar está no contexto hospitalar, ou ele está no contexto de cuidado em domicílio, até mesmo pelo médico de família. Esse médico de família ou essa equipe hospitalar ou intra-hospitalar faz então a referenciação, olha, digamos seja a Dona Maria Antônia, referenciamos a Dona Maria Antônia para os cuidados continuados ou paliativos. Nós tendo a cama disponível, esse doente é diretamente alocado em nossa unidade. É interessante, gente, me chamou a atenção, até para convidar o Frei para estar inaugurando essa volta, né, do Chá e Prosa, agora em grande estilo, aqui na DMTV, porque nós tivemos associados nossos lá na Associação UAI, nos procurando justamente para esse tipo de acompanhamento, de atendimento, e nós fizemos esse reencaminhamento realmente lá para o Frei. Nessa situação, parecia que a pessoa tem que estar vinculada, tem que ter um processo burocrático a ser passado, porque é interessante isso, gente. E existe essa possibilidade de atendimento aqui em Braga, e a comunidade brasileira também tem acesso a isso, e é importante a gente deixar isso claro, porque às vezes a pessoa não sabe. Porque muitos brasileiros que têm vindo para cá agora, têm vindo com a família, e quando a gente diz a família, a gente não diz só o pai, a mãe e os filhos. Eles têm entrado também os pais, né? Então tem chegado os familiares já de uma idade mais avançada que muitas vezes precisam desse acompanhamento. Não é? Como é que é essa burocratização desse processo? Exato. O Poverello, ele não é uma casa de porta aberta que qualquer pessoa chega lá e é atendida, não. Ele é 100% referenciado. Então é muito importante a pessoa estar alocada em algum serviço de saúde, seja no médico de família, que faz o acompanhamento mais próximo, seja no ambiente hospitalar. E uma vez referenciado para lá, nós não temos nenhum critério, ou seja, aceitamos pessoas de todas as formas, mas todos tem os que ser tipos. referenciado. Tem que ser referenciado. E quanto ao pagamento, na unidade longa duração e média duração é feita uma comparticipação, ou seja, o Ministério da Saúde entra com tanto, a Segurança Social entra com tanto, mediante as condições financeiras de cada pessoa. Então, tem inclusive atendimento 100% gratuito lá nessas duas unidades, quando a pessoa não tem condições para isso. A Segurança Social entra com aporte total. Nos cuidados paliativos, por sua vez, é 100% o Ministério da Saúde. Então, nem precisa da Segurança Social, muito menos a família entrar com qualquer recurso. É 100% financiado pelo Ministério da Saúde. Basta a pessoa ser alocada para estar lá. Perfeito. Então, fica aqui, gente, mais essa informação. É importante ter o conhecimento da existência dessa casa. Bom, conversamos com o diretor, né, da unidade do Centro de Acolhimento Poverello, mas agora nós vamos conversar com o imigrante Frei Jacó. Frei, então são mais ou menos 4 anos vivendo aqui em Braga, não é isso? Exatamente. Como é que foi esse período de adaptação? Como é que foi a sua adaptação aqui? Olha, eu digo assim que nós ainda, eu enquanto religioso, tive algumas benéficas. Por ser religioso, estar no contexto de ser missionário, ou seja, o missionário ele meio que aceita um pouco de tudo, né? Tem que dormir no chão, tem que ficar no relento, vamos ficar no relento. Mas, de início, eu digo que nós somos muito bem acolhidos. Tanto pela Arquidiocese de Braga, como pelo Convento Franciscano de Montariol, os frades, nos acolheram de uma forma excepcional. Veio eu e um irmão meu, Frei Marcos, e já fomos abrigados numa casa, ou seja, muitas das coisas que, às vezes, um migrante que chega inicialmente, que tem que correr atrás disso, nós já chegamos com a casa pronta, abre aspas. Olha só, gente, eu estou fazendo essa pergunta para o Frei, ele ainda vai responder para a gente das dificuldades dessa adaptação, mas para chamar a atenção de vocês justamente sobre isso. Ele já veio como convidado e já veio numa condição
muito apropriada, tudo muito encaminhado, ele não teve que se preocupar com moradia, né? Essas questões já estavam encaminhadas. E vocês vão observar que houveram dificuldades, né? Nesse período de adaptação. Porque é importante a gente passar isso para as pessoas, né? Não é só chegar e achar que as coisas vão se encaixar rapidamente e que vai ser fácil. É interessante a gente ouvir depoimentos de pessoas, e nesse caso aqui o Frei, que já veio com uma estrutura toda de base, e mesmo assim enfrentou algumas situações, tanto na adaptação quanto situações de dificuldade, né, Frei? Eu acho importante a gente falar isso para a nossa comunidade. Exatamente, Alexandre. Até porque a nossa proposta era chegarmos aqui no mês de setembro, porque era início do ano pastoral. Essa foi a proposta da Arquidiocese. Entretanto, como os frades tinham uma urgência na gestão do Poverello, foi antecipada a nossa vinda. Vem logo. Não foi possível, então, nós esperar o visto, o nosso sair do Brasil. Viemos ser visto de moradia. Obviamente que foi muito importante essa vinda antecipada, por outro lado, teve os seus A percalços. questão burocrática do processo imigratório, Chegamos claro. cá, fomos no CEF, olha, é um cidadão comum, que tem que entrar pela fila normal, aí vai a nós entrarmos todo o processo, ou seja, e uma vez que não veio sem visto, é começar do zero, literalmente do zero. Foi quando até eu procurei a UAI para saber quais os melhores caminhos, as melhores formas, até porque a UAI tem um apoio jurídico brilhante, que dá todo o suporte para os imigrantes que chegam, mas é muito importante as pessoas planejarem para chegar aqui. Foi quando procurei todo o processo para de entrada de documentação. Uma vez que Você entrou com o processo de manifestação de interesse? Manifestação de interesse. Gente, ele estava com uma carta convite do arcebispo de Braga e entrou com o processo de manifestação de interesse. Isso é curioso. Exatamente, porque o CEF nos orientou a entrar como serviço humanitário. E era possível, é uma ligação, o artigo 123, é uma ligação direta com o consulado, consulado português mesmo, certo? Que ele que faria, na verdade o consulado não, é o Ministério das Relações Exteriores de Portugal. Sim, sim. E o Ministério que faria esse visto na hora. Mas o próprio CEF disse assim, olha, Frei, como vocês vêm para ficar por um tempo e um trabalho interessante, vale a pena você entrar com a manifestação de interesse na mesma. Entramos, tudo correu bem. Lógico que no seu tempo, não é quando a gente quer, nem na hora que a gente quer, ou seja, algo que poderia ter sido em 6 meses resolvido, foram mais de um ano. Entretanto, veio a pandemia. A pandemia ajudou a prolongar ainda mais o processo. Como a gente veio para ficar a longo tempo, estamos até hoje, nós não tínhamos muita preocupação nesse sentido. Mas, obviamente, ninguém de nós quer andar ilegal em nenhum lugar. Exatamente. Nem ilegal, nem irregular. São coisas distintas, mas nós queríamos estar em plena... E tinha condições para isso. Exatamente. E, Frei, como é que foi lidar com essa questão? Porque você já trabalhava em hospitais lá no Brasil, veio para cá, assumiu a direção de um hospital aqui. A equipe já estava formada, a equipe já era a do hospital. Você chegou para administrar isso. E essas diferenças do brasileiro em relação às reações, né, às condições lá dentro do hospital, percebeu alguma diferença na forma de trabalhar? Muita diferença. Eu não digo que nós tivemos que vencer algum preconceito. Não é? Pode ser, mas não é bem por aí. Mas vencer um pouco até mesmo de conhecimento. As pessoas ficam inseguras, né? Primeiro, vem um grupo jovem, antes eram sempre gestores de mais idade, pessoas bem mais velhas, e de repente vem gente jovem de outro país, e não podemos descartar... Pois imagino que deve ter sido um grande desafio, E não né? podemos descartar essa questão. Olha, vem de outro país, o Brasil, ou seja, por mais que o Brasil tenha algumas coisas muito mais avançadas do que Portugal, em outras questões nem tanto. É um país subdesenvolvido. E será que vai dar certo? Então ficaram algumas reticências, sim. Percebemos de início. Então, Alexandra, não foi tentar mostrar para as pessoas com imposições de conceitos, de normas, nada disso. É com o trabalho. Isso, o Frei tocou num ponto que fica aí para quem nos acompanha. É isso, o caminho é esse, né, Frei? Você faz, você mostra o seu valor. Né? Você não briga pelo seu espaço, você conquista o seu espaço. Exatamente. É basicamente isso, né? Conquista com muita transparência. Ou seja, o que diz hoje vai dizer amanhã, vai dizer depois da manhã, a mesma conversa. Muita transparência na gestão, mas muita transparência no nosso próprio jeito de ser. E uma coisa que eu achei muito interessante, Alexandra, as pessoas não querem que você mude de quem você é.
às vezes, para mim ser bem integrado, eu vou ser um português em si. Não, ser brasileiro, sim, com o seu jeito de ser, obviamente, respeitando o espaço deles, respeitando o volume deles, respeitando a sonoridade, respeitando também a forma, a alimentação, a forma de estar, isso sim, respeitando isso, mas ser nós mesmos. Até porque se eu tentar ser diferente, eu posso correr o risco de perder minha identidade. Exato. E ninguém quer isso. Exatamente. Nem eu mesmo, nem eles querem isso. Exato. E foi muito bem interagido isso, ou seja, eles perceberam o nosso trabalho, a minha forma de estar, o meu trabalho, de ser, né? a minha forma de transparência de ser, e pouco a pouco, gradualmente, eu posso dizer assim que foi pelo menos 1 ano e meio, Alexandra. Conquistando o para espaço, eles perceberem né? que podiam confiar, podiam saber que comigo podiam contar comigo para o que fosse necessário. E foi muito importante isso, esse processo de conquista. Eu até digo assim, cativar as pessoas com o nosso trabalho, com a nossa honestidade, mas também com a nossa forma assim jovial de ser, com a nossa não se deter no primeiro momento, não ficar se contagiar, é assim mesmo. Não, não é assim não, vamos fazer diferente. Até porque a obra que nós viemos realizar aqui precisava de um upgrade, precisava de um gás novo. Vocês vieram para isso, precisava né? de uma energia nova. Então, assim, não era se contentar com respostas prontas. Por mais que no primeiro momento alguém tentaria nos convencer assim, não, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. No começo, eu não nego, nós ficamos um pouco desmotivados porque eram muitos problemas, era muita dívida financeira, era muita situação complicada. Parecia que as pessoas não estavam abertas a mudanças, e algumas de fato não estavam, até porque depois de um tempo houve necessidade de mudanças, realocações de uma pessoa para cá, uma pessoa para lá, houve necessidade disso, mas muito pouco, e as pessoas foram notando, olha, esses frades não estão para brincadeira, vieram para cá, sabem o que estão fazendo, vieram para fazer um serviço sério, vieram para mostrar, e não só, Alexandra, no ambiente do Poverello, mas na própria sociedade bracarense. Nós fomos pouco a pouco mostrando nosso trabalho, percorrendo algumas paróquias, percorrendo a sociedade, a junta de freguesia, os ambientes, e fomos mostrando... se apresentando, né? Exatamente. E não adianta apresentar com um grande discurso. É na ação. É com atitude, com ações, Exatamente. que nós vamos marcando o território. Exatamente. Olha, gente, que mensagem é para isso, né? Eu sabia que ao convidar o Frei Jacó para ter essa conversa, nessa volta nossa do Chá e Prosa, a mensagem seria forte e seria impactante, porque é importante isso. Para as pessoas, para os brasileiros que já estão aqui em Portugal, já estão principalmente aqui em Braga, perceber que esse processo de adaptação, essa luta diária, ela tem que só passar por um processo, por uma fase de maturação. E não é na imposição, é na conquista que você vai ganhar o seu espaço. O Frei é um excelente exemplo para isso e por isso está aqui conversando com a gente hoje. O Frei, você tem muito contato com a comunidade brasileira. Nessa movimentação, nesse contato com a comunidade brasileira também, o que você percebe das dificuldades? A gente já mencionou essa questão de ter paciência, ter resiliência, dar tempo ao tempo para se mostrar. Mas o que você percebe, assim, que te chama mais atenção no comportamento da comunidade brasileira que pode facilitar ou dificultar esse processo de integração? Bom, quando a gente fala de comunidade brasileira, é sempre bom lembrar que ela é uma comunidade muito plural. Exatamente. Muito plural. Ou seja, nós temos pessoas aqui que vêm com doutorado pronto, e temos pessoas com ensino básico. Então, tem muito plural. E também temos pessoas com poder aquisitivo que vêm aqui para investir, já compra sua casa, seu apartamento, tá tudo bem. Então, aqui só curtindo a vida. Exato. E aquelas pessoas que vêm tentar uma nova vida do zero, do nada. Nós sabemos que o importante é fazer um planeamento de vir. É o mais importante. Começa por aí. Começa por aí. Quando eu decidi, eu vou mudar do Brasil para Portugal. E sabendo que mesmo com planeamento, chegou aqui, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Eu sou um exemplo disso. Mas é muito importante isso, porque vai ter momentos aqui, eu acredito, sobretudo no períodos mais de inverno, que as pessoas ficam mais dentro de casa, que a gente vai se sentir muito sozinho. E não adianta, o povo português é o povo português, o povo brasileiro é o povo brasileiro. Nós temos coisa em comum, graças a Deus temos coisa em comum, temos o arroz com feijão, mas tem coisas muito diferentes, e é próprio disso. E o povo de Braga, aqui do norte, do Minho, é diferente dos Lisboeta, é diferente ainda tem essa diferença do aletejano. É natural. Dentro do Brasil nós encontramos essas diferenças também. Então, o que é importante também?
quando a pessoa chegar, independente do planeamento que tenha feito, procurar os mecanismos corretos de ir. Não ir atrás de qualquer pessoa, de qualquer blogueiro que fala alguma informação jogada no ar, e nem sempre a experiência dele vai ser a nossa experiência. Cada um tem a sua, né? Exatamente. Então, quais são os órgãos que melhor funcionam? Procura a sua junta de freguesia. A junta de freguesia é um bom mecanismo, pode ajudar, e sem deixar de falar. É um né, instrumento municipal muito próximo, né, da comunidade local. Então, ali você tem um amparo muito grande. E para o brasileiro que está nos assistindo, e quem já ouviu falar, procura a UAI. Porque a UAI já tem uma experiência, vamos dizer assim, uma experiência acumulada de várias pessoas. Sim, já de são vários 5 relatos. anos, né? Exato. 5 anos São na milhares de atividade, pessoas que passaram ali, que vão deixando o seu testemunho. Muitas realidades. Exato. E muitas dificuldades, elas surgem no momento presente. Até porque, assim, nós, Alexandra, nesse tempo todo, quantas legislações novas já saíram para o migrante? Quase toda semana tem uma alteração. Então, não é aquilo que se aplicou há 5 anos atrás, é a mesma hoje. Exatamente. Então, procure os seus direitos. E uma coisa muito importante, Alexandra, não é porque eu sou frade, não, mas se aplica a qualquer pessoa. Muita humildade. Eu cheguei agora, Deus me deu 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais, estar mais atento, como que o país funciona, qual que é a sua legislação, o que eles têm para oferecer. Eu que estou chegando agora, não são eles que estão chegando. Então, assim, entender, se eu quero... Eu sou a visita, né? Se eu quero me integrar, eu tenho que falar o bom dia primeiro. Eu gosto muito de uma frase, quem ama mais dá o primeiro passo. Então, quem ama mais, vai lá dar o primeiro passo, dá o bom dia, não recebeu resposta, e seja onde for, não tem problema. Bom dia de novo, amanhã todo dia para começar. Muita humildade, muita resiliência, e até porque, assim, eu fui muito bem acolhido. Nossa, eu não tenho nem como enumerar a quantidade de pessoas que fizeram tanto por mim nesse tempo que eu estou cá, sobretudo no começo, que é a parte mais difícil. Tantos portugueses brilhantes que eu levo para o meu coração para o resto da minha vida. Porque me ajudaram, pegaram na mão, mostraram o caminho. Cuidaram, né? De uma forma, assim, brilhante. Então, obviamente, você vai encontrar pessoas aqui que vão fazer de tudo para te cuidar. Pode encontrar um momento ou outro, mas isso em qualquer lugar. Isso é a nossa cidade, é o nosso país, onde teremos dificuldades. Mas não fique esperando, Alexandra, sentado numa mesa, cair do céu, a sopa, o caldo verde, a bifana chegar pronto, não. Vai atrás. Exato. Procure, se oriente, converse com outras pessoas também. É fundamental E isso. lembre sempre, a experiência do outro não é a minha. Você tocou num ponto aí que me chamou a atenção aqui. Converse com as pessoas e não só com brasileiros, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Para não ficar dentro formar os guetos brasileiros, né? Porque aí você não se integra, né? Você vai formar esses grupos e não vai se integrar. Frei, uma curiosidade que me passou aqui. Nos cultos, você sentiu diferença dos cultos? Aí agora é curiosidade mesmo, tá, gente? Lá no Brasil e aqui? A forma de estar das pessoas, ela é própria de cada local. E a forma de estar, liturgicamente falando, também é própria de cada local. Por exemplo, um elemento muito simples. Nas Eucaristias, nas Santas Missas aqui em Portugal, não se tem a prática de bater palmas. E muitas igrejas lá do Brasil, das igrejas católicas, é normal isso. Até as igrejas evangélicas também. Então, é algo que a gente já nota algo muito diferente. Outra coisa, lá nas Eucaristias do Brasil, nós temos uma liturgia respondida. É como se fosse assim, uma missa com legendas. Aqui não. Aqui ela é voltada em torno, o sacerdote faz toda a oração eucarística e as pessoas só respondem no fim. Não vai sendo aquela resposta natural ou interagida como é no Brasil. E algumas paróquias já têm alguns elementos, uma coisa simples, a pastoral da acolhida, que é muito comum lá da região onde eu venho, do interior de São Paulo. Toda paróquia tem uma pastoral de acolhida, que acolhe as pessoas, independente do padre fazer o trabalho ou não, faz esse trabalho e também as pastorais. Pastoral do dízimo, pastoral familiar, pastoral... Aqui alguma paróquia outra vai tendo, mas é de uma forma muito diferente. Lógico que existe um pouco mais de esforço da nossa parte para me integrar também numa comunidade, uma comunidade eclesial. Eu tenho que fazer um esforço. Olha, estou aqui, quero participar, mas do jeito deles, gente. Não fica tentando impor nada disso. Então, uma coisa muito simples, que eu até contei para você outro dia, né? Nós, lá no Brasil, gostamos de rezar o Pai Nosso assim. Fomos até orientadas, às vezes até o padre pede, olha, assim como as árvores estão levantadas seus galhos para cima, erguei vossas mãos também. Aqui não, aqui geralmente é só o padre que faz isso. Mas mesmo assim, como é tão grande a influência, a quantidade de brasileiros nas comunidades, já tá todo mundo. Algumas comunidades já têm feito assim também. É um elemento simples, mas que... Ou seja,
Ninguém passa no lugar sem deixar nada de si. Exatamente. E ninguém passa no lugar sem levar nada daquele local. Obviamente, essa interação, essa grande afluência de brasileiros cá vai deixando algumas coisas. Não tem como, nas escolas a gente percebe isso com as crianças, né? Isso aí não tem como. Exatamente. Perfeito. Bom, gente, nosso programa, infelizmente, a gente ficaria com o Frei Jacó aqui, a gente ficaria horas e horas conversando, mas o nosso programa está chegando ao fim. Frei, eu vou pedir para que você deixe uma mensagem, tanto para quem nos assiste, né? Seja lá do Brasil e que pensa em vir para cá, para quem já está cá, para os próprios portugueses que também acompanham o Chá e Prosa com a Alexandra Gomide. Muito bem. Não tem como falar de Portugal sem falar de Brasil. E não tem como falar de Brasil sem falar de Portugal. São mais de 500 anos de história, de trocas de ideias, de valores, de conhecimento e muita experiência para lá e para cá. E eu posso dizer com garantia da minha vida, fui muito bem acolhido aqui, sou muito bem acolhido aqui, é um povo sensacional, digno é que nós estamos aqui nesse cenário de um acolhimento dessa comunidade portuguesa que tão bem acolhe a comunidade brasileira. Dizer que eu sou muito feliz por mesmo estar tão distante de casa, distante dos meus pais, da minha comunidade religiosa lá, aqui com a comunidade portuguesa, mas também com a comunidade brasileira, eu me sinto em casa. É fácil comer comida brasileira aqui, é fácil ouvir música brasileira aqui, a gente está sempre em festa. Então, assim, Braga, as outras cidades também, mas eu vou dizer de Braga, é um local muito propício para isso, porque consegue-se fazer essa interligação. O que eu peço nesse dia, você que nos assiste, peço a bênção de Deus, a bênção de São Francisco, que você seja abençoado. Muito obrigado por nos assistir, que o Senhor abençoe essa nova etapa, essa nova temporada, Alexandra. Obrigada. Você, o Rui, a Ana, toda a equipe, que vocês sejam muito iluminados, tá bem? Amém. Obrigado. Muito obrigado, Frei, pela sua participação e disponibilidade em estar aqui conosco. Obrigada. Bom, por hoje ficamos por aqui. O nosso programa é quinzenal e daqui a 15 dias nos encontramos novamente. Tchau, tchau.